Olá, meus queridos. Boa noite. Deixa eu ver se tem gente aí comigo. Olá, meus queridos. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada por estar aqui. Vamos juntos? Oi, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Estamos aqui nessa quinta verde maravilhosa, a gente avançando um pouco mais nessa caminhada aí rumo a essa expansão, rumo a esse crescimento, rumo a essa, acenando para vocês, queridos, rumo a essa maravilhosa vida, que ela é possível, ela existe, é para mim, para você, para todos nós, não é verdade? Vamos começar então, meus amados, vamos lá então? Primeiro quero agradecer por você estar aqui comigo, tá? Entendendo que você está aqui já acreditando que você realmente acredita em tudo que eu estou falando e que você deseja tudo isso também, né? Ou seja, uma pequena abertura já está acontecendo aí. Um início de uma... Oi, minha filha, meu amor, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, minha linda. Então, um início de abertura, de expansão já está acontecendo, não é verdade? Sim. E eu espero que hoje você esteja aí. Oi, gente, boa noite, meus queridos. Vão entrando, acenando para vocês também. E eu espero que você esteja aí com o seu caderno, tá? Porque nas lives mini... eu preciso do seu caderno para que você tome nota, porque tem coisa prática para você fazer, tá bom? Obrigada, gente, muito obrigada, vocês também são incríveis, Diego, obrigada, viu? Então, a vocês uma noite maravilhosa e abençoada, que Deus esteja com cada um de vocês, com todos nós, né? Nos iluminando, nos protegendo aqui na nossa caminhada, com os corações subindo, meus amados. Então, a todos vocês, amém. Vamos então começar. Na live da segunda-feira, eu falei sobre as sincronicidades, não foi? Não sei se você estava aí, se você acompanhou ou não. O vídeo está lá no meu canal. Seria interessante, se você não acompanhou, que você acompanhe, tá bom? Então é assim, né? Eu falei sobre as sincronicidades, que são esses sinais, né, que a gente recebe o tempo todo de Deus, da espiritualidade, do universo, não é verdade? Boa noite, meus queridos. Vamos entrando, que a gente já está começando, acenando para vocês também. E aí, assim, vamos pensar o seguinte, né? Para a gente receber esses sinais, as sincronicidades, porque que eles acontecem o tempo todo com a gente, isso é fato, acontece sim. Obrigada, Diego, obrigada pelo carinho. A gente sabe que todo mundo recebe esses sinais, tá? Só que eles, vamos entender assim, acontece com todo mundo, acontece ao redor de todo mundo, no dia a dia de todo mundo. Só que para a gente receber esses sinais, e aqui a gente precisa de colocar toda a nossa atenção, o nosso campo de visão, ele precisa estar limpo, né? E aqui eu não estou falando desses olhos, né? O nosso campo de visão precisa estar limpo. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Nós precisamos abrir a parte do nosso corpo que vai possibilitar enxergar, receber efetivamente esses sinais, porque eles são muito valiosos, né? Bom, e aí então, de que parte que eu estou falando? Eu estou falando do terceiro olho, tá? O terceiro olho, né, como é chamado pela cultura oriental, ou glândula pineal na cultura ocidental, tá? Então, o terceiro olho, ele tá mais ou menos nessa altura aqui, deixa eu olhar meu dedo lá, mais ou menos nessa altura e nessa região aqui, tá bom? Aqui, né, no meio aqui entre as sobrancelhas, né? Então, aqui que tá o nosso terceiro olho. Então, a nossa live mini, ela vai percorrer por aqui, porque é um assunto importantíssimo. Nós temos que nos preocupar aqui com a abertura desse terceiro olho, porque senão a gente não consegue receber os sinais, as sincronicidades, tá? Entenda o seguinte,
A glândula pineal, ela é o canal, vamos pensar assim, é o acesso que a gente tem para chegar às dimensões superiores, tá? Aí pode ser que alguém fale assim comigo, essa semana eu tive alguns retornos da live, lá no direct, umas pessoas falaram, mas eu vou deixar para comentar isso no finalzinho aqui, tá? Até porque eu vou usar isso para fechar, tá bom? Mas, por exemplo, alguém falar, eu tô sempre pensando o que tá por trás, o que uma pessoa poderia me falar. Podem entrar, meus queridos, entra, fique à vontade, os corações subindo também. Então, se alguém falar assim, Cláudia, você falou aí de sincronicidade, você deu o seu exemplo, né? Que você recebe muitos sinais, muitas sincronicidades acontecem com você, mas eu não estou percebendo o que está acontecendo comigo. E aí eu falo com você o seguinte, né? Se você poderia estar dentro desse exemplo que eu estou dando aqui, isso ninguém me falou não, isso são possibilidades que eu como professora, eu fico, boa noite gente, eu como professora, eu fico pensando assim, o que é que o meu mentorado, você, né, que está fazendo mentoria comigo, o que você poderia dizer, né? Falar assim, Cláudia, mas eu não estou recebendo sinal nenhum, não estou vendo nenhuma sincronicidade acontecendo comigo. Aí eu poderia dizer para você o seguinte, quem sabe você não passou tanto tempo com isso sem desenvolver, sem trabalhar e vai ficando adormecido, tá? Porque é o seguinte, vamos pensar comigo. Assim como todo músculo no nosso corpo, como todo órgão, precisa ser trabalhado. Todo órgão, todo músculo do nosso corpo, se não for trabalhado, se não for desenvolvido, o que acontece com ele? Ele atrofia, não é verdade? Sim. E assim também é com o nosso terceiro olho, tá? E a gente não pode deixar isso acontecer não, tá bom? Vamos entender comigo, é o seguinte, nesse plano nosso, nós nos movemos em 3 dimensões, tá? E aí é o seguinte, a terceira dimensão, né, que é a dimensão consciente, a terceira dimensão é onde a gente vê toda a matéria, onde a gente percebe toda a matéria através dos 5 sentidos. Essa é a terceira dimensão, tá? Bom, a quarta dimensão é o plano da mente subconsciente. A quarta dimensão é a dimensão do medo, da insegurança, da culpa, da dúvida. É a dimensão dos programas que estão dentro de nós, né? Se você já está me acompanhando, você sabe que a mente ela não está só aqui, né? O cérebro está na cabeça, a mente está espalhada por todo o nosso corpo, né? Então, a quarta dimensão, então, é o plano mental do subconsciente, tá? E aí, na quarta dimensão, a base de criação desse programa é o medo. Pode entrar, gente, não precisa pedir permissão, entra, pode se chegar, porque o assunto é importantíssimo e vai ajudar muito você. Pode ter certeza que vai, tá bom? Então, na quarta dimensão, a base do programa é o medo, tá? E aqui, na quarta dimensão, é que se encontra a maioria das pessoas. Infelizmente tá? E aí nós temos a quinta dimensão, é a dimensão da supraconsciência, né? Então, é o lugar das possibilidades infinitas. Sandrinha, minha linda, vamos entrando, gente, vamos entrando, as portas estão abertas, eu fico muito feliz de ver aí os nomes que vão entrando, são pessoas que estão me acompanhando sempre no feed, não é mesmo? Com todo carinho. Então, a quinta dimensão... A quinta dimensão, aos corações subindo, meus amados. A quinta dimensão é a dimensão da supraconsciência. É a dimensão das possibilidades, é o lugar das possibilidades infinitas, vamos pensar assim, tá? E aí, esse plano, a quinta dimensão, se a quarta dimensão, ela é regida, a base é o medo, a quinta dimensão, ela é regida, vamos pensar assim, pelo amor e pela fé, tá? Bom, vamos avançando então. Só que é o seguinte,
para a gente acessar a quinta dimensão, que é o lugar onde a gente deveria estar, onde todo mundo deveria estar, a maioria das pessoas está na quarta dimensão, na verdade a maioria das pessoas deveria estar na quinta dimensão, porque é o lugar das infinitas possibilidades, né? Só que para a gente acessar a supraconsciência, essa quinta dimensão maravilhosa, né? A gente precisa desenvolver algo. Desenvolver o quê? A nossa intuição. É através da intuição que a gente vai receber os sinais, as sincronicidades. Então, essa live mini, ela tá todinha entrelaçada com a live de segunda. Quem não assistiu a live de segunda tem que assistir, tá bom? Precisa sim, tá? Vamos entender o seguinte, quando a nossa glândula pineal está obstruída, calcificada, atrofiada, o que vai acontecer? Além da pessoa ficar no medo, né, um medo constante, né, a pessoa não vai receber os sinais que a espiritualidade, que Deus, que o universo estão querendo entregar, estão querendo te mostrar. Vão acontecer com você, ao seu redor, na sua vida, no seu dia, e você não vai se dar conta de perceber, você não vai, sabe aquilo assim, de você saber, isso é para eu fazer, isso não é para eu fazer. Oi, Amanda, minha linda, amor meu, entra, minha linda, senti falta de você na segunda, viu? Então, é assim, quando a nossa glândula pineal, quando ela não está desenvolvida, quando ela está calcificada, quando ela está obstruída por alguma razão, tá? Nós vamos conversar um pouco mais aqui, que eu vou te falar o comprometimento que existe em torno de uma glândula pineal que não está ativa. Vamos entender assim, entender o comprometimento que existe se ela não está, e eu vou depois no final te dar dicas de como você faz para começar a desenvolver, a trabalhar esse músculo. Gente, não é músculo, mas eu converso muito com metáfora, né? Então, só para eu sempre escrevo aqui, eu falo assim, ai meu Deus, me ajuda a fazer de uma forma bem didática, tá? Bom, então vamos lá, vamos entender. Por que a gente precisa preocupar demais, então, a nossa glândula pineal, ela não só é o ponto de acesso à supraconsciência, que é essa dimensão mais elevada, como também é a nossa conexão com a espiritualidade. Por isso que a gente tem que dar toda a importância, máxima importância à nossa glândula pineal, tá? O nosso terceiro olho, que é a mesma coisa. Acenando para vocês, meus queridos, gratidão. Que alegria, gente, eu fico numa alegria segundas e as quintas, sabe? Sério, é algo mágico que eu experimento no meu coração, tá bom? E eu agradeço vocês estão aqui comigo. Quanto mais eu me preparo, eu sinto que eu estou me nutrindo do conhecimento, do estudo, e aí a hora que eu estou aqui, que eu estou partilhando com vocês, é muito gratificante o que eu sinto e o que eu recebo de vocês aqui na sala. Vamos entender que isso é uma sala, né? Então, assim, a pessoa que ela não está com o terceiro olho desenvolvido, a glândula pineal aí aberta, vamos entender assim, essa pessoa ela não está buscando os sonhos. Essa pessoa ela está o tempo todo buscando se defender. Por quê? Porque ela está na quarta dimensão, ela está sendo regida pelo medo, tá bom? Então é assim, ela está sempre se defendendo, tentando, buscando para que não aconteçam coisas ruins com ela. Quem está na quarta dimensão vive assim, procurando sempre se defender, sempre se proteger, para que não me aconteçam coisas ruins. Só que, na verdade, a triste realidade é que já está acontecendo coisa ruim com você. Se você passa mais tempo aí nesse plano, na quarta dimensão, infelizmente tá? Não é para assustar, mas é para alertar. É uma luzinha amarela, os corações subindo, meus amados, tá bom? Então é assim, quando você não está com a sua glândula pineal aí desenvolvida, você vai ficando impotente. Em que sentido? Em relação às suas capacidades intuitivas.
sua intuição está cada vez mais fraquinha. É quando você fala assim comigo, Cláudia, eu não estou recebendo intuição nenhuma. Não acontece sincronicidade nenhuma na minha vida. Eu posso te garantir que acontece sim. A gente está precisando, então, é trabalhar a abertura do seu terceiro olho, tá bom? Isso é muito sério, tá? Importantíssimo. Quem está caminhando comigo aqui precisa de ser muito intuitivo, porque eu trabalho isso todos os dias, todas as manhãs. No meu ritual da manhã, eu tenho uns minutinhos que eu tiro para isso. Não é complicado. Não é. Olha só, eu vou ajudar como é que a gente faz para a gente abrir isso. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou parar no texto porque surgiu uma fala. Que complicado, Cláudia. Então, vamos lá. Deixa eu tentar esclarecer e descomplicar. Olha só, gente. Na live de segunda eu falei das sincronicidades, não foi? No vídeo que eu coloquei no canal ontem, que eu gravei aqui em casa, eu ensinei para você um ritual que eu faço todas as manhãs, e é um ritual para você começar a fazer pensando naquele sonho que você deseja manifestar, tá? Eu ensinei como que faz, o processo todinho, 3 em 1 e tal, e aí então tem a respiração, tem a respiração, né, o pranayama, depois o distanciamento e depois a visualização. Aí quando você faz isso todo dia, o que vai acontecer? Você vai começar a receber sinais, que são as sincronicidades da live de segunda. Por isso que eu disse que é importante você assistir o vídeo que eu coloquei no canal ontem e a live de segunda-feira, tá? Porque tá tudo, os 3 estão entrelaçados. Por isso que eu gravei aquele vídeo de ontem e por isso que a mini live ela vem falar disso. Então é assim. Você vai receber sinais, tá? Agora, se o seu terceiro olho não está aberto, não está mesmo escancarado, se o seu campo de visão, e aqui eu não estou falando dessa visão, eu estou falando dessa visão, se ela não está aberta, você não vai receber os sinais. E muitas vezes, esses sinais, eles são caminhos ou ponta de caminhos para para levar você ao seu sonho. Às vezes são livramento também, que eu também enxergo que também é caminho, sabe? Livramento não é porta fechada, livramento não é uma quebra no caminho de forma alguma. Livramento é caminho, livramento é porta aberta, é uma porta que abre você de algo ruim. Então, aquilo que aconteceu é um livramento, agradeça, né? Eu espero que tenha esclarecido. Então, vamos voltar aqui para o texto, tá? Vamos pensar também comigo o seguinte. Se eu já falei aqui da importância da gente trabalhar, desenvolver o terceiro olho, então eu vou falar novamente, né? Aqui a altura que tá é aqui, o lugar é mais ou menos aqui, tá bom? Entre aqui, acenando para vocês, meus queridos. Raquel, minha linda. Então, é assim. Nós vamos trabalhar a abertura, tá? A expansão do terceiro olho, que às vezes você nem dá conta de perceber. Gente, Cláudia falou de um negócio que eu nem sei, será? Porque às vezes você tá tão envolvido com o seu trabalho, seus afazeres do dia, casa, filho, família, não é mesmo? Que você não dá conta de perceber. Eu não estou recebendo o sinal, ou eu estou recebendo o sinal? Raquel, minha querida, eu estou recebendo o sinal ou eu estou recebendo? Todo mundo recebe. Então, será que eu não estou tão envolvida com as minhas coisas que eu não estou percebendo? Ou será que o meu terceiro olho precisa realmente ser desenvolvido, como Cláudia falou? E aí, por via das dúvidas, vamos trabalhar todo mundo para desenvolver, para mexer aí nessa abertura? Vamos lá? Tem dica para você tomar nota, tem coisa prática para você fazer, tá bom? Então é assim, a primeira dica existem neurotoxinas, né? Que são toxinas presentes em muitos produtos que a gente consome, tá? Muitos alimentos têm, muitos produtos que a gente consome. As neurotoxinas, comprovadamente, elas calcificam o nosso terceiro olho, a nossa glândula pineal, tá? Então, a gente precisa fazer uma desintoxicação. A desintoxicação física você faz
cuidando mesmo do que você vai alimentar. Quanto mais produtos naturais você consumir e ingerir, melhor, tá? Principalmente se você consome aí os vegetais, porque eles recebem luz direto do sol. É quando eu falo, eu estou comendo luz, né? Quando eu coloco as folhas no meu prato, que não vai nem na panela, né? Que são as folhas mesmo, só lavei ali, coloquei numa salada, estou comendo luz, né? Então, assim, uma potência de energia que sobe aí, e eu estou trabalhando também minha glândula pineal, tá? Tem também a desintoxicação que acontece energética. Essa é você se distanciar das notícias ruins, dos jornais. Hora nenhuma não dá para ficar lendo isso não, gente. Outro dia, um moço, coitado aqui no direct, né? A gente estava conversando lá, né? Me dando bom dia, aquela coisa toda. Ele falou assim, Cláudia, acabou de acontecer uma coisa terrível comigo. Na hora que eu estava vindo para o trabalho, foi uma tragédia. Eu vou te contar. Eu falei, não me conte. Eu falei com ele assim, não me conte. Não me conta, porque eu vou absorver. Então, assim, eu falei com ele, você me desculpa, expliquei, claro, né? Eu falei, não quero ser agressiva, grosseira com você, mas não me conte. Isso você não vai me contar. Porque eu vou absorver. Eu passo aqui, eu cuido do que eu como, gente. Eu faço meditação toda manhã, eu cuido de com quem eu converso, eu cuido do que eu penso, cuido do que eu faço. Então, quando eu posso, eu vou sim me distanciar daquilo que vai abaixar minha energia, que vai comprometer minha vibração, tá? E desintoxicar de forma energética é fazer isso. É você não permitir que as notícias ruins chegue uma pessoa que te conta. Então, se alguém chegou e fala assim, nossa, acabei de ver um acidente, eu vou te contar. E a pessoa conta com os detalhes, né? É sangue, não sei o quê. Então, você fala assim... é mesmo? Nossa Senhora. Então você fala assim, não me conta isso não, tá? Então, assim, fala assim, respira, busca alguma coisa na natureza para você olhar, colocar seus olhos ali, né? Então, pois é isso mesmo, Duda, faz mesmo, porque isso é importantíssimo, tá? Então, o primeiro exercício é esse, é preocupar com cuidar dessa desintoxicação. O segundo exercício, você vai fazer o seguinte, se você já está fazendo a meditação como eu orientei, espero que você já esteja, gente, essa meditação ela é fundamental. Se você está realmente querendo expandir a consciência, é alcançar um universo de infinitas possibilidades, gente. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não tá ainda, que ainda está dormindo, vamos pensar assim. Eu sei que tem muita gente que está, né? E tem gente que vai escutar esse vídeo meu assim, que vai falar, mas isso não tem nada a ver comigo. E a gente tem que respeitar, porque as pessoas estão em momentos e níveis diferentes, não é verdade? Claro, a gente não tem que julgar, condenar nada, tá? Mas, se você, que foi assim como aconteceu comigo, tá? Se você, quando escuta algo que eu tô falando aqui em algum vídeo, e isso não soa estranho para você, mas soa assim, gente, isso que a Cláudia tá falando, que foi isso que aconteceu comigo, tá? Gente, isso que a Cláudia tá falando é uma coisa que eu sempre quis ouvir, isso é maravilhoso, isso é me livrar de toda a condenação que eu tava aqui dentro de mim. De uma certa forma eu tava sendo escravo de tanta coisa, e agora é uma liberdade, né? Quando a gente fala que a verdade liberta, né? Então, se você meus vídeos soam para você assim, ou às vezes você escuta algum vídeo meu, então você fala assim, gente, isso é familiar para mim. Parece que em algum momento eu já sabia. É a sua alma dizendo para você, recebe. Porque no fundo, tudo que eu tô te falando aqui, todos esses princípios, né, da metafísica, essas leis universais, as nossas almas já conhecem isso, gente. Só que fica esquecido, fica adormecido. E aí a gente pega, trilha caminhos, entra em programas, fica muito tempo nessa quarta dimensão, nesse plano dessa mente da quarta dimensão, isso vai ficando cada vez mais para longe. Cada vez mais para longe, vai ficando adormecido. Então, o despertar é o despertar da sua alma. É você deixar a sua alma falar. Você ser guiado por ela. E aí começa a abrir tudo. E abre tudo dentro de você, abre campo de visão, abre terceiro olho, glândula pineal, e abre o mundo, a abundância. Quando eu falo abundância, é você melhorar a sua saúde, é você melhorar
crescer internamente, se expandir para você ir atrás do que você deseja, né? Para você ter uma vida financeira aí com abundância também, porque o dinheiro traz liberdade. Se você deseja encontrar alguém para viver uma relação equilibrada, de um amor pleno, né? Então vamos à segunda dica. Se você já faz a meditação, eu espero que sim. Não precisa ser 1 hora, 2, gente, 15 minutos, 10 minutos, mas é fundamental. Gabi, minha linda florzinha que está sempre comigo, meu amor. Então, é assim, a primeira dica, desintoxicação. Eu falei da física energética. Quem está chegando agora, depois volta e pega. Rafa, minha aluna, que lindeza. Eu quero ver você sempre aqui também, minha linda, acenando para vocês. E agora, a meditação é assim. Então, você está fazendo a sua meditação de manhã, você vai dedicar um tempinho dela para trabalhar essa expansão, essa abertura do seu terceiro olho. Como é que você vai fazer então? Lembra que eu ensinei ontem? Se você não assiste o vídeo que eu gravei ontem, você vai manter o foco aqui, tá? Aqui entre as sobrancelhas, novamente, é nessa altura e ele tá aqui, né? A glândula pineal tá mais ou menos aqui, entre as sobrancelhas aqui. Então você vai manter o seu foco aqui, você pode até levantar a cabeça um pouquinho. E você vai imaginar, você vai enxergar que isso tá abrindo, que tem uma bola que abre e você vê lá fora. Então, gente, isso é mágico, isso é muito poderoso, novamente. Pode entrar, gente, não precisa pedir permissão para entrar. Então, isso é muito poderoso, é mágico. Novamente, nosso cérebro ele não distingue fantasia de realidade. Tudo que você faz repetidamente, você faz muitas vezes, mesmo que no início você não acredite, daqui a pouco já vira realidade. E se você fizer todo dia, 5 minutos, 10 minutos de manhã, imaginando que está aberto, seu terceiro olho está aberto, você vai abrir sim, tá bom? Aos corações subindo, meus amados. Vamos para uma terceira dica. A terceira dica é nessa hora, quando você fez uns minutinhos, aí como é que você fecha? É como eu faço. Aí você fecha assim, ó. Eu coloquei aqui, eu escrevi, eu já falo de cor. Eu falo assim: meu terceiro olho está aberto, eu recebo sonhos e sinais. Gente, eu recebo muito sinal, mas é muito sinal mesmo. Eu recebo visão, eu enxergo coisas. Porque é o seguinte, a abertura do terceiro olho, a abertura da glândula pineal, em algumas pessoas, ela vai representar receber sinais, sincronicidades através de sonho, através de pessoas que falam uma coisa e você capta. Um abraço para o padrinho Dom Sandro. Tá aí, Ítalo, mandei. Não sei quem é, mas estou mandando. Eu me perdi aqui agora. Espera aí que eu me perdi. Nossa, perdi mesmo. Onde que eu estava? Bom, eu estava falando eu ia falar da frase, né? Deixa eu ver o que é que eu ia falar, que eu me perdi ali na fala do Ítalo. Perdi mesmo. Bom, se vier eu falo, se não vier vai ficar sem fechar, porque eu fui ler ali e me perdi, porque é pessoa que eu nem conheço e fui ler. Então é o seguinte, a terceira você vai dizer: meu terceiro olho está aberto, eu recebo sonhos e sinais. Eu acho que eu falava isso, que eu recebo muito sinal, né? Eu recebo muito sinal mesmo, em sonho, eu tenho visão, né? E aí é assim, quando a pessoa desenvolve muito essa abertura, você pode ter não só sonhos e sinais, né? Sinais que acontecem no seu dia. Isso aí, agora eu já lembrei. Obrigada, viu, João? Mas você também, tem pessoas que desenvolvem tanto que aí começa a ter premonição, começa a ter visão remota. O que é isso? É você fecha os olhos e você consegue enxergar o que está ao seu redor, sabe? É quando a pessoa bate o olho, você consegue enxergar a aura, né? Isso tudo é o desenvolvimento da glândula pineal, né?
Isso é quando você faz muito, quando você desenvolve muito. Mas no primeiro momento, vamos pensar que a gente vai trabalhar para a gente receber os sinais. Por quê? Se eu quero que você manifeste seus sonhos, nós precisamos trabalhar a abertura do terceiro olho para você receber os sinais, porque eles vão trazer ponta de caminho para você seguir. Eles vão trazer a forma como você vai, por exemplo, conseguir um novo trabalho, tá? Então, alguma coisa que vai chegar no seu dia, uma resposta que você vai chegar aí para você e que você vai identificar como uma sincronicidade, como um sinal, tá? Bom, e aí é o seguinte, né? A frase, então, é essa, é poderosíssima. Então, depois que você fez a meditação, né? Você vai dizer: o meu terceiro olho está aberto, eu recebo sonhos e sinais. Eu recebo sonhos e sinais. Quando eu falo o eu já falei, eu gravei um vídeo no canal falando do eu sou. O eu sou, ele é poderosíssimo. Eu sou, na Bíblia, é o nome de Deus em ação, né? É o próprio nome de Deus. Se eu falo eu sou, tem uma força e um poder enormes. Eu estou trazendo o poder de Deus. Então, eu tenho muitas frases que eu falo de manhã com o eu sou, tá? Eu sou força, eu sou sabedoria, eu sou saúde. E aí, nessa hora que eu estou trabalhando o terceiro olho, eu falo. Então, o meu terceiro olho está aberto, eu recebo sonhos e sinais. E eu falo acreditando, eu falo já sabendo que vai chegar nesse dia sinal. Se eu falo à noite, eu sei que eu vou ter sonho. E aí deixa eu contar para vocês uma coisa maravilhosa que me aconteceu também, que assim, eu tenho muita história de sincronicidade. Eu contei uma história linda da minha tia. Se você não assistiu a live de segunda-feira, assiste, tá? É muito interessante porque assim, eu não fiz curso para criar conta Instagram, nem para criar o canal no YouTube, né? Foi tudo chegando dentro de mim, é a conexão, né? Quando a gente está na supraconsciência, a gente tem uma conexão mais estreita com a espiritualidade, sim, a gente recebe muito sinal e eu peço muito. Não tenho pedir, recebereis, então eu peço demais, tá? E assim, eu já falei isso com vocês também em outros vídeos. Eu saio de casa, eu falo: vem, meus anjos, Deus, Jesus, meus guias, meus santos, venham todos comigo. Eu não falo com medo, eu falo com alegria, porque eu estou chamando para eles virem comigo, porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa. E aí, muito interessante que assim, eu tinha conta aqui no Instagram e eu já começou a chegar dentro de mim, cria um canal no YouTube e tal. E aí eu precisava de um nome, né? E o nome para o meu canal, né, Contém Vida e Equilíbrio, foi um anjo que assoprou no meu ouvido aqui, lado direito. Então, foi sim, eu estava na rua, né, e assim veio o nome do meu canal, o nome do seu canal vai ser esse aqui, né. Então, assim, eu recebo muito sinal, eu sinto cheiro. Então, assim, eu estou na minha casa, só para você saber, assim, que você pode receber cheiro também, você pode perceber cheiro. E o que e assim, eu vou te dar a dica que eu faço, tá bom? Porque você vai ter eles com você, a espiritualidade com você o tempo todo, e isso vai só expandindo cada vez mais. Então, assim, por exemplo, eu estou na minha casa, a casa da gente tem o cheiro da gente, né? A gente tem o nosso cheiro, a nossa casa também. Já aconteceu algumas vezes, não foram muitas, mas aconteceram algumas vezes, eu sinto aqui do lado direito um cheiro passando assim, né? Então eu falo: ei, meu anjo, você está aqui comigo? Aí o que eu falo quando acontece isso? Você está falando amém para mim para alguma coisa, eu estou falando amém para você também. Então eu já falo: eu recebo, eu aceito, eu agradeço. O que é que você está trazendo para mim de sinal? Pode vir que eu estou com as mãos abertas para receber. Faça isso também, tá bom? E aí, uma pessoa falou assim para mim: Cláudia, como é que que eu falei das horas iguais, né? Eu falei sobre as horas iguais no vídeo da segunda-feira, as sincronicidades, né? E aí uma pessoa me perguntou assim: Cláudia, aí a gente precisa ficar buscando, pesquisar o que significa cada hora igual, né? 11:11, que às vezes vem 11, às vezes vem 15:15, mas às vezes vai vir 15:51, né? 12:21, às vezes vem invertido também, né? Então, eu falei assim: olha, não precisa buscar o significado dos números. Aí eu dei uma dica para ele,
que também pode servir para você, tá? Vamos pensar o seguinte, se você ainda está um pouco dormindo, se você sente que você não está ainda de forma efetiva nesse caminhar rumo ao despertar da sua consciência, se você não despertar a consciência, pode entrar, gente. Sem despertar a consciência, você não consegue manifestar seus sonhos, tá bom? Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Que às vezes a pessoa fica pensando assim, esse negócio de despertar a consciência é só para ter um contato maior com a espiritualidade? Também. Mas é também para manifestar os seus sonhos. Você não vai conseguir manifestar seus sonhos se você não tiver aí essa expansão, tá bom? Se você não expandir a consciência, não tiver na supraconsciência, na quinta dimensão, você não vai conseguir manifestar seus sonhos. Você vai manifestar o que está na sua programação, o que está na sua matrix. E isso tem certeza que você não quer, porque você vai manifestar coisas que vão te deixar com medo, com dúvida, com insegurança, que é tudo isso que está aí, tá bom? E aí então, né, eu falei para a pessoa assim, se você não começou ainda, está começando agora esse despertar, esse processo, e você está vendo as horas repetidas, 2 e 2, 2 e 20, 12 e 21, 15 e 15, então, com certeza existe. Com certeza. Então, você vai entender que pode ser que seja um chamado da espiritualidade para você começar a despertar. Primeira coisa, tá? Então, pode ser visto como um chamado se você não está nem começando. Começando você tá, porque se você está aqui comigo, mas se você está no início da caminhada, as horas repetidas para você pode ser uma sacudida, sabe? A espiritualidade te sacudindo assim, acorda, escuta isso, começa a prestar mais atenção, né? Vamos buscar um caminho diferente do que você está trilhando. Então, as horas repetidas pode ser para você nesse sentido. Se você já está na caminhada como eu, as horas repetidas elas podem ser também. Tá vendo muito? Então, você fala assim, gente, aquilo que eu estou manifestando está chegando. Ou então, gente, eu estou pedindo uma solução para o problema tal, ele está chegando. Aí o que você faz? É o que eu faço sempre, né? Toda vez que eu vejo a hora repetida, né? Aí eu vou e faço, né? Obrigada, meus anjos, vocês estão aqui comigo, vocês estão falando amém para mim, e eu falo amém para vocês também. Então, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, eu recebo o que você tem para mim, meus anjos, meus guias, Jesus. Eu estou de mãos abertas, recebendo, sem nem saber o que é, que eu sei que é o melhor para mim. Eu já estou agradecendo, tá? Então, gente, é isso. Já estamos fechando. Façam essas dicas, vamos começar a desenvolver essa abertura dessa glândula pineal, desse terceiro olho, para você receber os sinais, porque eles acontecem o tempo todo com a gente ao nosso redor, tá bom? E aí é o seguinte, só quero que fique bem claro para você que não há nada que você queira manifestar, não há nada que você queira conseguir manifestar, realizar, que você não consiga, tá? Então, você só precisa realmente praticar, né? Porque é uma prática constante. Você precisa ter força, determinação. Lembra que eu disse? Colocar ação na sua intenção, tá? E ter fé de que já está acontecendo, não já está acontecendo, tá bom? Meus queridos, então é isso, agradeço a presença mais uma vez, maravilhoso encontro, importantíssimo encontro. Começa a fazer isso aí para desenvolver a abertura da sua glândula pineal, do seu terceiro olho, e fica atento aos sinais, porque eles já estão chegando, eu tenho certeza que sim. Gratidão mais uma vez, uma linda e abençoada noite para vocês. Na próxima segunda nos encontramos com um assunto importantíssimo, tá bom? Obrigada mais uma vez, uma noite abençoada, quinta verde, tô de verde, quinta-feira, para todos nós com muito amor, amém. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre o Deus amor que habita aí, em você. Gratidão.